Bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez às Devocionais pela Manhã com o Jonathan e a Rebeca. Bom dia, pessoal! E hoje o nosso devocional vai ser um pouco diferente. A gente vai se basear no devocional do John Bevere. Ele construiu um devocional baseado no livro dele, chamado... Movidos pela Eternidade. E o primeiro dia tem como temática Ouça com seu coração. Mas eu resolvi dar um outro título, chamado A Eternidade que Habita em Você. Muito profundo. E vamos ler então o texto base-chave, que é Eclesiastes 3:11. Diz assim: E no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Nós temos a eternidade plantada em nós, em nossos corações. O Senhor plantou, mesmo sem a gente conhecer essa eternidade, ela foi plantada em nossos corações. E assim como eu acredito que você, assim como eu, já tivemos a sensação de ter uma saudade de um lugar que a gente não sabe descrever o lugar e nem onde é. E com certeza esse lugar é a eternidade, que muitas vezes ela está em nós e muitas vezes a gente sente ela. Uma coisa que eu gosto de pensar sobre essa questão da eternidade em nós é que o ser humano, ele nunca está satisfeito com o conhecimento que ele já possui. Você já parou para pensar que o ser humano sempre quer conhecer algo além do universo? O ser Sim. humano sempre quer ter uma nova tecnologia. O ser humano diz que sempre quer evoluir. Ou seja, existe dentro de nós algo que sempre procura a mais. Existe algo dentro de nós que nunca está satisfeito com aquilo que nós temos, com aquilo que nós conhecemos. O nosso ser sempre procura por algo além, algo que parece que está além da nossa existência. Sempre está procurando por novos avanços, novas descobertas, um novo conhecimento. E isso aponta para a eternidade dentro de nós. E o fato da eternidade estar dentro de nós nos torna seres eternos, que ainda não desfrutam da eternidade, mas estão caminhando para isso. Amém? Sim. E para a gente conhecer a eternidade dentro de nós, é muito importante que a gente entenda que é a partir do nosso coração que a gente compreende a eternidade. Por quê? Porque intelectualmente a gente não consegue compreender a dimensão da eternidade, mas através do Espírito Santo que habita em nós e fala conosco em nossos corações, nós podemos desfrutar e entender sobre a eternidade. E como que a gente pode entender melhor sobre a eternidade e ouvir o Espírito Santo no nosso coração? Primeiro, reconhecendo que nós precisamos do Espírito Santo atuando em nossas vidas para que possamos desfrutar dessa presença divina. E segundo, nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos de tempo de solitude para poder desfrutar da presença de Deus. Sim. E ouvir de modo palpável o Espírito Santo falando conosco. Então é muito importante que você aprenda a sentar com o Senhor para ouvi-lo, Sim. porque assim você conhecerá a eternidade que habita em você. Sim, nessa versão transformadora, eu gostei dessa segunda parte que fala de que ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. E isso traz uma ideia de que o senso da eternidade envolve uma dependência do Senhor. Então Deus, ele colocou em nós essa eternidade, mas ele espera de nós uma dependência numa caminhada de conhecer ao Senhor. Então aqui na Terra, por mais que a gente não prove dessa eternidade de uma maneira plena, nós exercitamos essa dependência no Senhor para conhecê-lo a cada dia mais. Conhecê-lo desse Deus poderoso, eterno, onisciente, onipotente, maravilhoso, o princípio e o fim. Então, pensar sobre a eternidade dentro de nós também requer de nós esse exercício de uma dependência do Senhor. Sim. Eu preciso confiar, eu preciso depender, eu preciso ouvir ao Senhor. A cada passo que eu dou, eu preciso ouvir ao Senhor. O que Ele tem para me dizer? O que está no seu coração? Qual é a sua vontade? Então, essa eternidade, quando eu reconheço que a eternidade está no meu coração, eu volto o meu coração para a dependência em Deus.
Por mais que a gente não consiga compreender em sua totalidade a eternidade que habita em nós, através do Espírito Santo, nós podemos degustar dela. Sim, Porque assim como a gente sente saudade de um lugar que a gente não sabe qual é, a gente pode degustar dessa presença e saber que nós não somos daqui e que tem um lugar que está nos esperando. sim. A eternidade está esperando ansiosamente por você, para que um dia você possa habitar com o nosso Senhor, nós possamos habitar com o nosso Senhor e desfrutar diariamente da presença dele. Reconheça que você é uma pessoa eterna e que existe uma eternidade esperando por você. E basta você aprender a ouvir o Espírito Santo que está falando no teu coração, para você conseguir degustar dessa eternidade já aqui na Terra, não em sua de forma completa, mas você pode saborear dela a partir desse momento que você consegue ouvir e desfrutar do Espírito Santo dentro de você. Se você desenvolver a virtude da solitude e da contemplação em ouvir ao Senhor, você poderá olhar e enxergar a vida de uma maneira completamente diferente, porque você vai passar a ver a Sim. realidade a partir da visão de Deus. Vamos orar então sobre isso? Vamos orar. Senhor, eu oro para que nesta manhã nós possamos reconhecer e corresponder a essa eternidade que existe dentro de nós. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos convida, o Senhor nos chama para dar passos de dependência no Senhor, sabendo que todos os nossos dias são contados. O Senhor planejou cada um deles antes mesmo que eles existissem. Por isso nós te pedimos que o nosso coração corresponda a esse senso de eternidade que o Senhor depositou dentro de nós. Amém. E que nesse sentimento de eternidade, nós possamos nos aproximar de Ti, para ouvir a Sua voz. Possamos nos afastar deste mundo, nos afastar muitas vezes dos nossos muitos pensamentos e em solitude buscar um silêncio de alma para ouvir a Sua voz. Buscarmos, Pai, uma contemplação para enxergar o Senhor e a manifestação do Senhor todos os dias da nossa vida, a sua presença, o seu querer, a sua vontade. Eu oro para que cada um aqui possa, Deus, corresponder e viver desde já Amém. este sentimento de eternidade que existe no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui e nos encontramos amanhã novamente com o nosso devocional. Tenham um excelente dia e que Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, tchau.